Nós temos condições de mudar o balcão. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos ao Nós da Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea favorito. Aqui quem fala é Pablo Couto e está começando a edição de março do Quebra-Nozes, o quadro de coletâneas de notícias relevantes no cenário de alimentação e nutrição. Vamos começando por uma notícia importantíssima no cenário de nutrição materno-infantil. A notícia é intitulada Fábricas de Fórmula Infantil acusadas de marketing abusivo. Essa notícia foi veiculada nas redes da Epifam Brasil e na reportagem ela traz várias questões sobre a amamentação, muitas das que a gente já debateu aqui no Nós da Nutrição em episódios esporádicos. As pautas que normalmente são debatidas nesses episódios normalmente estão relacionadas sobre os tópicos de qualidade, eficácia da amamentação, custo, dificuldades, a real necessidade de fórmulas. Existem também os episódios do Guia da Criança Brasileira Menor de 2 anos, que aborda alguns outros tópicos, e esses episódios podem ser todos encontrados no nosso site ou em qualquer agregador de podcast. Voltando para a notícia, a maior questão é que a reportagem traz à tona outra faceta da publicidade envolvendo fórmulas infantis, como o papel do marketing digital está impactando nas mães jovens, tentando capitalizar ou propriamente capitalizando sobre o medo da capacidade de produção de leite materno e sobre ele ser bom e suficiente para os bebês. A reportagem usa como base o artigo publicado no The Lancet, que é intitulado Marketing de Fórmulas Lácteas Comerciais, um sistema para capturar pais, comunidades, ciência e política. O acesso do conteúdo do artigo está aberto no site do Lancet e vale bastante a pena ler. Todos os links dessa postagem, do artigo do Lancet, dessa notícia e das próximas notícias estarão veiculadas junto com a descrição do episódio, ou vocês podem acessar o nosso site para encontrar isso. Vocês podem entrar em www.nosdanutrição.com.br. Finalizando, nós temos agora uma notícia que é irmã a esta última. Por quê? O IDEC alertou o Conselho Federal de Nutrição sobre a marca Que Bom para retirada de produtos que se alegavam ser desenvolvidos com o aval de nutricionistas, alguma coisa assim. O que acontece? O IDEC mandou um alerta para o Conselho Nacional de Nutrição para que eles observassem a propaganda, que é enganosa, da marca Que Bom. A fabricante ela fez uma propaganda tentando associar o produto, que é um sorvete ou picolé, com a profissão nutrição. A propaganda ainda está no ar e hoje é dia 3 de abril. Essa propaganda ela diz assim que o produto foi desenvolvido com nutricionistas e é feito para crianças. Ou seja, são duas coisas associadas, como se os nutricionistas, as nutricionistas, estivessem desenvolvendo um produto especial para crianças. O produto associado é claramente um ultraprocessado, afinal de contas é um picolé, um sorvete, o que não imbui diretamente nenhum caráter específico ou especial para a alimentação de crianças ou qualquer outra pessoa na faixa etária diferente, uma alegação fictícia da empresa tentando dar um ônus a esse produto alimentar. Ele não difere de qualquer outro produto ultraprocessado da empresa, exceto que engana, pois é uma propaganda enganosa. Para quem não sabe, existe uma legislação que proíbe esse tipo de conduta pelas empresas e condena a prática. O CFN, inclusive, ele notificou extrajudicialmente a marca, solicitando a retirada da parte que faz alusão ao profissional nutricionista. Ou seja, a empresa tem todo e qualquer direito de fazer propaganda de seus produtos alimentares. A gente sabe que a gente tem um guia alimentar para a população brasileira que orienta que nós consumamos menos possível alimentos ultraprocessados. Porém, eles existem na nossa sociedade e algumas pessoas curtem. O que acontece? É estranho ver essa associação com nutricionistas em si, já que a gente tem guidelines e orientações que vão completamente na direção contrária do que está sendo veiculado nessa propaganda. Sendo assim, a gente também sabe que uma notificação extrajudicial ela é como se fosse uma carta, ela não tem, teoricamente, um peso judicial, não é uma ação propriamente. Até porque eu acho que é o primeiro contato do CFN. Mas cabe observar que uma empresa que lucra
muito dinheiro está utilizando a nutrição, o perfil nutricionista, para lucrar ainda mais, justamente com uma coisa que a gente tenta conscientizar as pessoas de que devem fazer um consumo mais pontual, esporádico possível. Aqui no Nós Nutrição a gente já fez, no mínimo, uns 2 episódios falando sobre as questões publicidade, propaganda, né? Inclusive, eu indico particularmente o episódio 73, que é o Conta Pra Nós, onde a nutricionista Fernanda Rodrigues relata experiências pessoais que impactaram a vida dela com relação à publicidade alimentar infantil. Então, assim, vale a pena ouvir esse episódio. Eu acho que ele casa bastante com essas 2 últimas notícias. E a gente tem que ficar observando, porque isso acontece um monte dentro da publicidade. E o IDEC está aí para nos ajudar. Inclusive, existe no IDEC um local específico para denúncias. E o site do IDEC é idec.org.br. Bem fácil de acessar e tem várias coisas que a população pode se beneficiar olhando o conteúdo deles. Indo para a próxima notícia, ela é intitulada Brasil terá Programa Nacional de Produção de Alimentos Saudáveis. Olha só que boa notícia, não é mesmo? Nós estamos com as notícias de março e já estamos assim um pouco, né, respirando um pouco melhor, que coisa, não é mesmo? O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, irá lançar em breve um programa nacional para estímulo da produção de alimentos saudáveis. Fernanda Machiavelli, alerta de piada tosca, é um nome maquiavélico talvez, enfim, piada tosca. Ela deu uma entrevista para a agência pública que é responsável pela reportagem, onde ela comentou o seguinte, abre aspas, o programa terá uma visão de estímulo à produção de alimentos saudáveis que vem da agroecologia, da agricultura familiar, que é produzido de forma sustentável e saudável, fecha aspas. O que é muito interessante porque a gente sabe, por exemplo, que nós temos um programa nacional da aquisição de alimentos, né? E a gente tem um programa da alimentação escolar. Ele adquire, já tem uma prerrogativa de fazer aquisição de ordem, né, da agricultura familiar, alimentos de origem agroecológica, alimentos orgânicos. Existe textualmente isso no conteúdo do programa, o que acaba beneficiando, em parte, muitos municípios que acabam fazendo todo uma cadeia de produção para oferecer esses alimentos que são mais saudáveis. Então, talvez nós tenhamos a criação de um outro programa que vai estimular isso no nosso Brasilzão querido. Fechando esta notícia, nós vamos para a próxima notícia que tem a ver com o querido PNAE que eu citei há pouco tempo. E é uma notícia maravilhosa. O PNAE teve um incremento de mais de 1,5 bilhões para 2023. A gente até trouxe aqui em algumas notícias ou em algumas outras conversas em episódios passados. Ele tem um valor que ele é sucinto, que é pago por unidade de aluno. E esse valor ele varia de acordo com o tipo de escolaridade, se é ensino fundamental, se é educação infantil, se o aluno passa mais tempo na escola. O governo acaba pagando para o município um pouco a mais ou um pouco a menos, depende da configuração, digamos assim. Esse valor ele acaba sendo o aporte do governo para a aquisição de alimentos na esfera municipal e normalmente os estados e os municípios eles fazem um incremento de verba para a aquisição dos alimentos e complemento da alimentação escolar. O que acontece é que esse valor está congelado há muito tempo. A gente tem assim hoje, com a aquisição desse aporte, ocorreu um reajuste de 39% dos valores das merendas escolares para a rede pública de ensino. A grande questão é que não foi reajustado pelo menos há uns 6 anos esse valor. É uma ótima notícia, óbvio, né? A gente está falando de alimentação escolar, a gente está falando de segurança alimentar e nutricional e com o aumento do preço dos alimentos, o reajuste da inflação, isso vem muito bem a calhar, afinal de contas, alguns municípios que não conseguem fazer o aporte ou que fazem um aporte muito pequeno, conseguem ter uma margem melhor para oferecer alimentação de qualidade para os escolares. Gostaria de ressaltar uma coisa que é muito interessante, porque várias entidades, várias pessoas tiveram um papel importantíssimo no alerta para essa necessidade, que é o aumento da verba do PNAE. Entretanto, o Observatório da Alimentação Escolar, o OAE, fez um papel muito importante, que impactou de forma assim, significativa para a população e para os profissionais da área observassem a necessidade desse reajuste. Inclusive tem um material muito legal lá no site deles, vocês podem acessar o site do OAE, alimentacãoescolar.org.br.
é meio parecido com o site do nosdanutricão.com.br. Até rimou. Enfim, essa notícia ela foi retirada do site da alimentaçãosaudável.org, ou seja, da Aliança. O mês de março teve poucas notícias e se tu sentiu falta de alguma notícia, fica o alerta para que entre em contato conosco para os próximos meses e envie notícias. Pode ser por DM, pode ser em comentário ou pode ser no nosso e-mail para contato@nosdanutricão.com.br. Envia a notícia que tu acha que é interessante que a gente coloque aqui. A gente agradece um monte o contato, cada um de vocês que manda mensagem para nós. É como se fosse um carinho, um abraço, uma coisa assim, um estímulo para a produção de conteúdo na área de alimentação e nutrição. A gente vai encerrando esse episódio. Vocês podem nos encontrar em qualquer agregador de podcast, seja no iTunes, no Spotify. É sempre legal lembrar que se tu curte o nosso trabalho, tu pode dar aquelas estrelinhas marotas em qualquer um desses agregadores. Agora, cada vez mais os agregadores eles estão fazendo uma métrica de ranqueamento e isso, no fim das contas, é uma forma de tu colaborar com o nosso trabalho. Afinal de contas, a gente vai chegar mais longe e as pessoas vão ver cada vez mais o trabalho do Nós da Nutrição. Ok? Abraço a todos, a todas e a todos e tchau, tchau.